Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer um crossover, ou seja, é um movimento bem interessante, trabalha bem aqui a questão do seu peitoral, essa parte mais baixa aqui, e também vou fazer um outro movimento que você vai entender. Eu preciso alongar muito lá atrás o braço, eu preciso fechar muito, preciso cruzar o braço. Qual é a forma correta de fazer o crossover para que você tenha mais resultado aí no seu peitoral? Então, ficou curioso? Quer aprender o crossover? Roda a vinheta e eu te espero lá do outro lado. Vamos lá, como eu sempre digo pra vocês, todo movimento da academia ele tem uma técnica específica por trás. O crossover não é diferente, como eu já ensinei pra vocês, agachamento, afundo, puxadas, remadas. O crossover é um movimento bem interessante para que você tenha uma polia, aqui no caso vai ser em casa, mas pode ser na academia, se você preferir, ou pode ser até com elástico também que eu vou mostrar pra vocês. A ideia do crossover é você aprender exatamente a técnica do exercício. Então, olha só. Você pode de alguma forma dar um passo para frente, ficar nessa posição aqui. Muitas pessoas talvez gostam de fazer nesse posicionamento, tá? É a mesma coisa. Eu gosto particularmente de dar um passo para frente. Dei um passo para frente, um passo atrás para fazer uma base com o meu corpo. Beleza. Leandro, qual é a ideia? É eu alongar muito. Muitas pessoas acham que quanto mais você alongar lá atrás, maior vai ser a ação no seu peitoral. E não funciona assim. Para todo exercício tem uma técnica e o estudo da biomecânica por trás. Ou seja, você vai fazer o movimento até onde não coloque a sua articulação em risco. Então, se eu de alguma forma, presta muita atenção, se eu de alguma forma passo o peso lá para trás, eu alongo o máximo, já não é uma peitoral que vai alongar. O peitoral ele alonga até um certo ponto. Quando passa daquele certo ponto, aí o seu ombro entra em ação. Lembra que eu falei para vocês? Quando você faz um supino, você para o braço do lado do corpo, porque se você de alguma forma passar o braço para trás, o seu ombro tende a deslocar para frente. O crossover é a mesma coisa. Então eu estou aqui, se eu de alguma forma passar o cotovelo lá para trás, o meu peitoral não vai alongar mais por conta disso. Ele vai deslocar o meu ombro para frente. Então existe um limite até onde você vai fazer o movimento e aonde você vai fechar o movimento. Então olha só, quando você fala, muitas pessoas nem sabem disso e aí acham que alongando mais vai ter mais resultado. Não funciona assim, porque o músculo ele tem um limite para ser colocado, tá? Então olha só. Quando você faz o crossover, beleza, alinhou o cotovelo com o braço, ou seja, o braço não é abertão aqui, ó, o movimento não é assim, você vai colocar o cotovelo em diagonal, baixar o ombro, posicionou, postura, aí você vai começar o exercício, ó, braço alinhou com o ombro, você vai fechando o máximo, fechando bem, ativando o seu peitoral. Aí até onde eu fecho? Preciso fechar tudo, preciso cruzar o braço ou não tem necessidade? Não tem necessidade disso. O que vai acontecer é, você vem fazendo exercício, alongou o máximo peitoral aqui, você vem fechando. Quando o seu braço, ou seja, a sua mão, alinhar com o seu ombro, é o limite. Ou seja, se você fecha mais, não é o seu peitoral mais que está trabalhando, é as suas costas que estão abrindo. Quer ver uma ideia para você? Ó? Então, se eu estou fazendo aqui de costa, né? Eu estou aqui e aí eu estou fazendo exercício. Se eu fecho aqui, as minhas costas elas vão expandir. Então não é mais meu peitoral que está sendo ativado, é as minhas costas que elas estão sendo abertas, ou seja, a escápula está sendo mais aberta. Então isso aqui não vai ativar mais seu peitoral por estar fechando aqui na frente ou cruzando o movimento aqui. Ele tem um limite. O limite é você fazer exercício aqui, você vai cruzar, ou seja, de frente, ó. Você vai fechando, vem fechando, vem fechando. Quando chegar a sua mão com o seu cotovelo, é o limite. O seu peitoral já trabalhou muito aqui. Aí você retorna, alongando até alinhar o braço com o cotovelo, e aí você retorna. O movimento é exatamente esse aqui, ó. Exatamente esse. Não passando muito lá para trás e nem fechando todo e nem cruzando aqui para frente. Então, na prática, é isso aqui, ó. Perceba que eu tô fazendo em casa, tá, gente? Mas eu vou colocar depois do vídeo pra você aí. Na academia é a mesma coisa, tá? É a mesma técnica, aplica na academia, é a mesma ideia, tá? Olha só, posicionou, certo? Cotovelo alinhou com o ombro, vou fechando. Vem fechando, 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 fechando. Alinhou o braço com o cotovelo, é o máximo aqui, ó. Então de frente seria isso aqui, ó. Tô de frente, ó, fechando bem o peitoral. Vou retornar novamente. Alinhou o braço com o cotovelo, é o limite para fechar. Muitas pessoas vão falar assim, Leandro, mas parece que o movimento é um pouco curto. É normal isso mesmo? É normal, gente. O seu músculo ele tem um limite, porque existem articulações no seu corpo.
Então, existe um limite que a sua articulação, ela permite que você faça o movimento. Então, como eu sempre falo para vocês, se você faz uma puxada, tá? Você faz uma puxada, tem um limite, que é mais ou menos a altura do seu queixo. Se você puxa a barra para baixo, a tendência é que o seu ombro desloque para frente. E isso aqui, de alguma forma, vai lesionar. Por isso que muitas pessoas sentem dor no ombro, porque movimentos errados. Ontem mesmo, você tem noção, ontem eu corrigi uma menina que eu tava na academia e ela tava fazendo um movimento de puxada com o triângulo e puxando o triângulo até mais ou menos aqui, ó, tá? Puxando o triângulo até mais ou menos aqui. E ela falou que sentia incômodo no ombro. Aí eu falei pra ela, ó, você vai puxar até alinhar o triângulo com o seu queixo e você vai retornar. Esse é o limite, você vai puxar até o seu braço ficar alinhado com o corpo e você vai retornar. Só esse detalhe, ela não sentiu mais dor no ombro. Falei, cara, foi mágica? Não, não foi. É a técnica aplicada e estudos também que de alguma forma exigem, cara, até onde a articulação pode ir. Por isso que muitas pessoas lesionam ombro, lesionam joelho, lesionam coluna, porque não sabe executar a técnica e por consequência você acaba lesionando. Então, vamos lá, recapitular aqui mais uma vez. Então, para você não ficar com dúvida, ó, deu um passo para frente, beleza? Alinhou o cotovelo, o cotovelo não é abertão, o cotovelo é mais na diagonal, alinhou o cotovelo com o ombro, você vem fechando o exercício. Aí quando o seu braço alinhar com o ombro, ó, já é o limite, ativou o peitoral, retornou, alongou o peitoral e já retorna novamente, ó. Esse aqui, ó, é o movimento, ó. Bem cadenciado, lento, controlado, não comprometendo as suas articulações, isso é o melhor. Então, o movimento não é abertão aqui, baixa o ombro, cotovelo em diagonal, vem fechando, 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 alinhou o braço com o ombro, você retorna. E novamente, fechou. Esse aqui vai ativar o seu peitoral e não compromete nenhuma articulação e obviamente você vai ter muito mais resultado. Então lembrando, todo exercício tem uma técnica específica por trás dele. Se você faz a técnica correta, o seu músculo, a tendência é que ele comece a ter mais definição e tal. Se você não faz, aí bem provável que você vai treinar, vai treinar, vai treinar e não vai ter resultado algum. Agora, por exemplo, aqui seria numa academia, até coloquei pra vocês aqui, o crossover, você pode fazer ele mais na polia alta, ou na polia média, ou na polia baixa aqui, tá? Vou montar com vocês aqui e já volto aí, bora lá. Vamos lá, agora a gente vai fazer um crossover, só que na polia baixa. Só que o princípio vai ser o mesmo, então quando você fez aqui, existe uma técnica. Quando você vai fazer de baixo para cima, é a mesma coisa, não precisa fechar e não precisa cruzar. Então você vai alongar o máximo sem jogar lá para trás, tá? Sem jogar lá para trás até alinhar o seu braço, posicionou e foi, fechou. E aí você volta novamente e você vai conseguir trabalhar bem aí o seu peitoral, porque ele tem feixes de fibras diferentes. Então você vai mudar o ângulo, vai trabalhar o feixe de uma maneira diferente, tá? Então você vai dar uma ênfase maior na parte clavicular ou na parte externo-costal. Então vamos lá, quando você fala de um crossover na polia baixa, ó, perceba que eu tô ali, tem uma polia baixa e eu vou fazer o exercício, ó. Lembrando que o cotovelo, o máximo que ele vai fazer é o que? Alinhar com o ombro, tudo bem? Então ó, aqui, ó, o cotovelo alinhou com o ombro e é esse movimento que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Vou fechar ele aqui em cima. Só que entenda que o movimento não é, eu vou fazer o movimento e vou fechar ele. Então vou fechar ele aqui, vai trabalhar mais o peitoral? Não, é as suas costas que vão acabar abrindo e não vai trabalhar mais o peitoral por conta disso. Então tem o limite, ó. Alonga até o seu braço alinhar com o corpo e retorna, ó. Aí você fecha até o limite, tá? Até alinhar aqui, ó, o seu braço, sua mão com o ombro. Não precisa fechar e não precisa cruzar. Então desceu novamente e subiu. Fechou, contraiu o peitoral, retorna. Fechou, contraiu o peitoral e retorna. Você pode fazer assim, ou colocar uma perna na frente, uma perna atrás, e fazer o mesmo exercício, tá? Então, essas aqui são as técnicas para você entender. Cara, como que eu faço um crossover, seja na polia alta, na polia baixa, para que você tenha mais resultados de fato, e é um movimento também diferente, né? Um supino barra, um supino com halteres, você vai fazer um crossover, que ele é um movimento diferente e de alguma forma vai ter mais repertório para você trabalhar o seu peitoral. Maravilha? Agora para você, por exemplo, Leandro, mas eu treino em casa. Você consegue fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, utilizando elásticos. Então vou fazer o exemplo com você aqui, ó. Prendeu o elástico, certo? Você vai abrir o elástico aqui, posicionou da mesma forma, cotovelo na diagonal, vem, fecha o máximo que você puder, retorna, alonga e volta novamente. Ou seja, independentemente se é com elástico ou se é com peso de academia, não importa. O seu músculo ele não entende isso, gente. Ele entende o quê? Ele entende estímulo, ele entende fadiga. Então se você conseguir fazer exercício fadigando ele, levando até a falha, seu músculo vai crescer da mesma forma.
tá? A ideia hoje era que você aprendesse um movimento que eu não vejo muitas pessoas fazendo, que é um movimento interessante para você colocar no seu treino aí, talvez no final do treino, para você dar um estímulo diferente, tá? Aprendeu a técnica, independentemente se é aqui ou se é na academia, usa todas as técnicas na mesma coisa. Geralmente na academia vai estar a polia, geralmente tem o crossover, tá? Crossover é, vou colocar uma foto da máquina aqui. Tem uma polia aqui, tem uma polia aqui. Você vai colocar basicamente no segundo furo da polia. Você vai pegar a manopla, que é isso aqui, né? Esses pegadores ali, os pegadores. Você vai puxar um pegador pra cá, puxar outro pegador pra cá. Vai fazer exatamente a mesma técnica, tá? E você vai fazer o movimento fechando ele aqui na frente, tá? O movimento é o mesmo, só que aqui eu tenho uma polia só e na academia geralmente tem duas polias em cada crossover, beleza? Então, espero que tenha feito sentido pra você. Aplica as técnicas, vê o vídeo novamente e aplica nos seus treinos, seja em casa ou na academia. O resultado ele é muito semelhante para que você trabalhe o seu peitoral, trabalhe o seu ombro e também trabalhe o seu tríceps. Fez sentido? Deixa seu curtir, seu comentário, compartilhe com mais pessoas, se inscreva no canal e eu te vejo numa próxima. Aprenda a treinar, técnica por técnica, que o seu resultado ele vem muito mais rápido. Tamo junto, até a próxima e é nóis!